Patrocínio: Cesta Básica Peloja. Apoio: Ciesp Taubaté. Sim Comerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio. Olá, amigos. Estamos começando uma grande matéria a respeito do Vale Histórico. Silveira, cidade pequena, aconchegante, com um volume muito grande de conteúdo, que por aqui passaram os tropeiros, se por sinal ou não, dizem que aqui foi o ponto fundamental dos tropeiros. E ao nosso lado está uma pessoa fundamental, que é o Ocílio Ferraz, e nós vamos cumprimentá-lo. Tudo bem? Tudo bem, como é que estão vocês? Tudo tranquilo? Tudo, estamos aqui às ordens. Bom, eu gostaria que o Ocílio falasse um pouco da vida dele, do início, e por quanto tempo ele já está nessa batalha aqui em Silveira. É uma história da vida de cada um, né? Porque todos nós mudamos ao longo do tempo. Eu nasci aqui, mas naquela época a gente fazia parte de uma manada que teríamos que sair de Silveiras para tentar realizar a própria vida fora daqui. Então, criança ainda, mudamos para Cachoeira Paulista, Lorena, e depois São Paulo, e nessas cidades todas eu estudei, trabalhei, né? Mas sonhava em voltar para o Vale do Paraíba, em função das minhas histórias de vida, histórias de família, notadamente, e que me motivaram a isto, né? Sou descendente de tropeiros, não é? Minha ancestralidade, tanto materna quanto paterna, está aí, não é? Por uma curiosidade, nessa manhã que estamos gravando isso, é uma das curiosidades do segmento tropeirismo, a minha avó materna, ela era responsável por um rancho de tropas. Muito raro o conceito da mulher na tropa. Muito rara ainda, nesse país de preconceito, a existência da mulher no segmento do tropeirismo. Você estando em Silveira, você poderia nos dizer quantas cidades do Vale Histórico compõem? Olha, hoje o pessoal da história, né, polemiza muito isso com a gente, né? Antigamente a região pequenininha, Silveiras, Areias, São José do Barreiro, Arapeí, Bananal, nós éramos identificados como as cidades mortas do escritor Monteiro Lobato. Ao longo do tempo, esse processo ruiu e ficamos como uma referência de cidades históricas. Ao longo do tempo, isso para mim, eu percebo através dos historiadores, que o segmento cidades históricas vem de Guaratinguetá até a divisa com o estado do Rio. Nessa altura abrange Lorena, Cachoeira Paulista, Canas, Cruzeiro, Queluz. Então, hoje é um bloco bastante grande, eu diria assim, geograficamente. E que também tem uma representação econômica e histórica muito grande. Muito importante mesmo. Vamos falar sobre o tropeiro. Na realidade, o tropeiro, ele começa onde? Começa em Taubaté para o Vale Histórico ou começa em Silveira? É um segmento fantástico da história. O segmento do tropeirismo chega para a América através da Espanha. A palavra original é tropeiro. Então veio pela Espanha, no convívio com burros e mulas, na Cordilheira dos Andes, para fazer todo esse transporte de ouro e pedras preciosas e prata e estanho que existiu na Espanha, na Cordilheira dos Andes. Quando ocorre a divisão da América, através de Tordesilhas, então fica ao seu lado esquerdo a Espanha, ao lado direito Portugal. A partir de criadores de burros e mulas no Rio Grande do Sul, olha que história bonita, chegam aqueles animais de tração até Sorocaba, onde havia feiras de burros e mulas, e taubatianos, vale-paraibanos em geral, iam até Sorocaba, compravam aqueles animais chucros, traziam para o Vale do Paraíba, e aqui
viabilizaram todo esse processo fantástico da Estrada Real, da Trilha do Ouro, que é para buscar o ouro lá nas Minas Gerais e levar para Paraty. Então, esse berço nosso, regional, de ter alavancado o tropeirismo é a partir de Taubaté. Agora, para que o telespectador entenda o que é tropeiro, você consegue formalizar para ele, que é o telespectador, que não conhece, não tem ideia da magia, o que é o tropeiro em si? Para mim, é o grande herói anônimo do nosso país. Esse personagem, ao viabilizar a economia nossa, ele transmitiu todo o processo de sabedoria que havia na época. Não é? Eu diria qual? Desde a relação do homem com o animal, desde a relação dos artesãos, que eram necessários para permitir a tropa, que seriam os celeiros, os ferreiros, os domadores, os curtidores de couro, esse pessoal todinho que viabilizava através de arraiamento, através de cangalhas, as cangas, enfim, tudo isso para formar uma tropa e com ela viabilizar a economia. Mas, além de tudo, esse segmento do tropeiro, esse segmento do homem tropeiro, ele divulgou todos os conceitos de religiosidade, todos os conceitos de ética, todos os conceitos de cultura indígena fantástico. Mantiveram esses nomes todos, né? Mantiqueira, Bocaina, Paraíba, está tudo aí como exemplo. Taubaté, né? Caraguatatuba, Guaratinguetá, e vai por aí afora. Além dos hábitos alimentares, não é? Maracujá, mel, pitanga, o formiga, o içá, gambá, largato, como diz o pessoal, né? Então, tudo isso faz parte dessa alma cultural. Mas o que mais me fascina é que, além de tudo isso, esse homem ensinou a língua portuguesa. Foi os caras que ensinaram a falar português para todo mundo, não é? E não foi só a partir de Taubaté, depois entrando aqui pelo sul de Minas, chegando até Diamantina, depois o pessoal chegou na Bahia, foi parar em Goiás. Imagine tropas saindo de Taubaté, chegar em Cuiabá, e de Cuiabá chegar em Potosí, lá na Bolívia. Eu fico imaginando que esses personagens foram e nunca mais voltaram. Não é? Muitos morreram no caminho, ou mordidos de cobra, ou de tocaia, ou foram assassinados, ou de doenças mesmo, peste, eu não sei. Eu acho que isso aí é a grande ingratidão da história nossa, não é? É porque todos nós, na nossa região, vivemos em função desse ciclo. Não tem jeito. Ou o antepassado, como Taubaté inteira, essas feiras de Breganha, tudo isso é em função de tropeirismo. Não é? Muitas das vezes eu me questiono que vocês têm aquele espaço ali em Taubaté que funciona a Feira da Breganha, e talvez apanhe do nome, mas me parece que ali chama-se Caracanguera. Não é isso mesmo? Caracanguera? Você também não sabe, né? E que significa cemitério de animais de tração, cemitério de burros e mulas. Porque claro que tinha que ter, não é verdade? Quer dizer, então um burro não morre, a mula não morre, algum lugar morria, e fazia então a troca daquele animal que está doente, que vai morrer por um outro mais saudável, e a tropa continua. É uma maravilha isso aí da história. Eu acho que um dia o pessoal ainda vai ser mais sério, mais profundo, vai sair do academicismo e botar na prática. Bom, o que dá a impressão que o tropeiro vem lá de trás, provavelmente tenha saído de Taubaté, e as pessoas esquecem disso. Claro. Eu acho criminoso, porque eu, particularmente, já saí daqui, né, para simpósios no Rio Grande do Sul, e no Paraná, em Santa Catarina, em Sorocaba, em Minas várias vezes, e na própria região. Mas eu percebo assim como se fosse uma coisa de passado que não tem interesse nenhum para ninguém. Não seria assim, né? Os povos civilizados do mundo, né, os povos organizados do planeta, eles têm todos uma honraria com relação à própria ancestralidade, né? Porque, veja, é impossível imaginar que, no caso do episódio da independência, né, que é o mais importante marco histórico do nosso país, ficarmos livres de Portugal. Todo esse processo de independência passou pela nossa região. E Dom Pedro passou por aqui. Se alguém falar, passou de trem, mentira, de avião, mentira, de helicóptero, mentira, nada. Passou em cima de lombo de burro, foi acolhido por um bando de tropeiros nesses ranchos, comeu a comida nossa aqui, a mais simples possível, de época, não tem jeito, que a de hoje a gente se mantém, que é a comida tipicamente caipira, modesta sim, né? Raramente deve ter comido vaca, carne de vaca, porque não existia. Comia realmente a coisa simples mesmo, que tinha no meio do mato aí. Então, só esse segmento da independência
passou por uma região onde foi esse homem acolhido por tropas e tropeiros, eu acho que valia a pena repensar e pôr isso em prática nas universidades, nas escolas, nas igrejas, nos templos, em todo canto. Isso é a verdadeira história do meu país. Bom, você está entendendo um pouquinho da história de Silveira. Este é o começo de um trabalho que nós estamos fazendo no Vale do Paraíba. Nós vamos mostrar o que o Vale Histórico tem de ensinamento para você, cultural, turístico, gastronômico, com respeito a você. E você vai saber o que eu não sabia. Ele tem um restaurante típico da comida tropeira, mas, ao mesmo tempo, fornece um prato especial que lá atrás já se fazia, que é o comer içá. Ele vai falar um pouquinho. Isso aí realmente é uma revolução aqui, né? São muitos os anos que a gente faz isso, né? E começou de uma forma assim, que eu acho como tudo mesmo em forma. Informal, quase cômica, muito ousada demais, não é? Mas ao longo do tempo isso virou uma febre, não é? A gente acabou sendo tema da mídia mundial, inclusive o New York Times esteve aqui 2 vezes. Uma vez, a primeira vez foi sobre a Estrada Real, mas falou também da içá, e a outra vez foi só sobre a formiga, né? Mas hoje cresceu muito, existem selos conseguidos por nós, selo do Correio Brasileiro, lançado o ano de 1993, no Dia Mundial do Meio Ambiente, no respeito à natureza. E a gente tem mandado para fora do Brasil, eu mando pelo correio, em delivery, que é uma farra danada isso, as pessoas me pedem por e-mail e eu mando. Curioso que também os artesãos daqui já estão começando a produzir peças de artesanato em cima, né? Então tem pano de prato com içá cantando, tem outro dançando, tem outro cozinhando, tem outro fazendo seresta para o sabitu. Enfim, então isso aí é muito interessante o que acaba acontecendo paralelamente. Porque dentro do esquema do meu restaurante, a gente tem uma biblioteca, né, aberta para a comunidade. Temos uma vendinha também que é muito interessante. Temos uma sala de aula, temos uma oca, enfim, a horta e produtos naturais. Tudo isso facilita o entusiasmo de visitantes, né? Escolas nos procuram muito, agências de turismo também, e estrangeiro, quase toda semana a gente recebe pessoal de todos os continentes. O mais distante que já veio aqui foi um pessoal do Japão, já veio da China, já veio da Noruega, já veio da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Canadá, enfim. Muita gente curiosa sobre isso. Mas isso precisava ser multiplicado, né? O que o Monteiro Lobato nos ensinou, que o içá, né, é o caviar do povo do Vale. Mas tem mais coisa do que isso atrás, não é? Mas eu espero que vocês sejam muito felizes nessa ousada, que é um processo ousado de vocês. Podem contar comigo, estamos sendo muito bem apresentados, admiro muito a obra do Zé, baita guerreiro na região, estimulador mesmo, e que a gente tem que estar sempre criando fatos novos, como é que eu diria assim, não é de alternância do poder, não, mas de alternância de ideias mesmo, para que as coisas possam se frutificar, sempre pensando na multiplicação do pão, ou seja, geração de trabalho. E é isso aí. Nós estamos começando um trabalho que é para falar a respeito do Vale Histórico, mostrar o que nós temos de riqueza, riqueza cultural, patrimônios, fazendas, quilombos, restaurantes, enfim, pessoas que são poetas, que escrevem maravilhosamente bem a respeito da região. E nós optamos para começar por Silveira, primeiro pelo respeito que esse homem, né? Não vou dizer moço porque seria até chato, mas por ele, pelo nosso amigo José Antônio, e você vai ter oportunidade de toda semana ver um pouco do Vale Histórico. E ficamos por aqui por enquanto.
Bom, amigos, hoje nós vamos ver como é que é feito a farofa de içá. E a Silvana, é ela que vai falar a respeito do tempero. O que leva no tempero da farofa? Então, aí vai a içá, vai uma banha de porco, sal com alho, farinha e cebolinha verde. Primeiro vai um pouco de banha de porco. Aí logo em seguida vai um pouquinho de sal com alho. Aí deixa dar uma fritadinha no sal com alho. E agora vai o içá. O içá tem que deixar ele dar uma pré-torrada. Tem que estar sempre mexendo ele para ele não queimar. Então, agora vai a farinha. E essa farofa é uma farofa rápida porque a içá ela já está pré-torrada. Então agora a gente só vai dar o acabamento nela, né? Porque ela já foi pré-torrada. Então agora eu vou virar ela numa travessinha. Ela já está pronta. E vou acabar de decorar ela com a cebolinha verde, que é o cheiro verde, né? Bom, aqui você está vendo a farofa de içá pronta. E a gente vai agradecer a Silvana pela oportunidade de preparar para que a gente possa saborear esse delicioso prato, uma iguaria. De nada. Quer falar mais nada? Não. Não quer falar mais nada. E é isso aí, a gente vai experimentar agora. Casualmente a gente encontrou uma família grande aqui, que veio de São Paulo. Seu nome é? Sandra. Sandra, você não está por acaso aqui, tá? Não. Como é que você veio parar aqui? Nós viemos a passeio na casa do parente do Jairo, que é nosso amigo, e amanhã nós vamos até o Rio de Janeiro. E antes resolvemos dar essa parada aqui. Muito bem. E como é que você está se sentindo em Silveiras, Vale Histórico, uma cidade pequena, mas com conteúdo de histórico muito forte? Muito legal, muito bonito. Adoramos o lugar. Vou aproveitar a oportunidade de perguntar a você. Você já comeu uma farofinha de içá? Nunca. Eu também nunca tinha comido e adorei. Vou aproveitar, então vou experimentar. E eu sou um cara chato, hein? Vou aproveitar que eu estou aqui ao lado de mais uma pessoa aqui. Seu nome é? Elaine. Elaine. Diga lá, Elaine, como é que você está? Muito bem. Você veio também de São Paulo? Também de São Paulo. E o que você está achando da cidade? Cidade maravilhosa, só não venho morar para cá por falta de trabalho. Mas a idade faz com que a gente chegue lá. Sim, quando o maridão se aposentar, né? Quem sabe? Mas está gostando? Eu amo aqui. Pelo menos já tem uma que ama. Deixa eu aproveitar aqui mais uma moça. Vou começar pelas mulheres, né? Você, como é que você chama? Vânia. Vânia. Isso. Vânia, como é que você está se sentindo em Silveiras? Muito bem. É um ótimo lugar para descansar a mente. Vou aproveitar a oportunidade. Você já comeu farofa de içá? Não, nunca.
Então aproveita a oportunidade e coma que você vai adorar, porque eu também não comia. Comi enganado, mas eu comi. Ai, boa então. Muito bem, gente. A gente continua em Silveira e aproveitamos a oportunidade para conhecer um pouco do trabalho de um dos artesãos. E um deles é exatamente o Fabiano Barbosa de Oliveira, que batalha para fazer esse trabalho, que é o sustento da família. Tudo bem, Fabiano? Tudo bem, e você? Você está com quantos anos? Eu tô com 41. Quando você percebeu que você tinha o dom para poder fazer esculturas de papagaios, aves, etc, etc? Eu comecei a trabalhar com isso com 12 anos de idade, né? 12 anos. E isso gera sustentabilidade para a família? Gera. Quantas peças dessas você faz por mês em média? Olha, em média, a gente faz 10 peças, 15 peças por dia, né? Por dia. Bom, isso aí vai dar uma boa quantidade por mês e vai dar uma boa rentabilidade. Dá um retorno mais ou menos bom, né? Que dá pra... Quantas pessoas trabalham com você? Aqui a gente trabalha em família, né? Trabalha em 4 pessoas. É. Todo esse material ele vai para onde? Ele vai para todo canto do Brasil, né? Todo lado, todos os países vai. Vai para fora do Brasil? Vai. Qual deles? Ó, tem ido para Itália, né? Geralmente o pessoal vem e compra para negociar lá para fora também. Só Itália? Isso. Mas tem os outros que compram e levam também, né? E você tem muitos clientes que vêm aqui buscar para revender? Tem bastante. Tem bastante. Nível Brasil ou nível Estado de São Paulo ou vale? O estado de São Paulo, né? Rio de Janeiro, Mato Grosso. Então varia, né? Agora, o que é importante saber? Quais são as peças, tipos de peça que ele faz? Ó, eu trabalho mais com peixe de galho, né? A gente faz arara, papagaio, tucano, gavião, coruja. As outras coisas a gente faz também, onça, macaca a gente faz. Só que é uma peça mais demorada, né? De fazer. Então, mas a gente faz também. Muito bem. Bom, você vai ver um pouco do trabalho dele e vai ver algumas peças já prontas. Fique por aí. Bem, amigos, para mim foi uma surpresa estar em Silveiras. Fizemos um trabalho maravilhoso. E para encerrar esse trabalho, nós vamos conversar com uma pessoa que é apaixonado pelo circuito, que é o circuito do turismo, seja ele religioso, seja ele caipira, seja ele de aventura, que é o nosso amigo José Antônio Salles. Tudo bem, querido? Tudo bem, José. Gostou de lá? Gostei. Eu gostaria que você passasse para o telespectador, principalmente para a administração de Silveiras, qual é a sua visão com relação ao nosso trabalho efetuado lá?
Acho importantíssimo, uma coisa que a gente vai agora propagar o nosso turismo, né, José? Eu acho que você é um instrumento, acho que importantíssimo desse contexto. E o interessante, José, é que eles adoram, né, o receber, né? Você deve ter sentido isso, que toda hora eles adoram receber as pessoas. Não é só você porque é importante, porque para eles é importante isso, mas para todos que chegam lá, eles gostam de receber e recebem muito bem, né? Agora, o que falta para que Silveira dê aquele boom na área gastronômica, na área dos artesãos, que eu acho que eu percebi lá que tem muitos artesãos bons profissionais, mas eles estão mais ou menos isolados. Cada um cuida do seu trabalhinho, do seu trabalho, e o resto fica por conta de quem for. José, é uma coisa que acontece na região inteira. Então, todas as cidades que a gente for visitar, e a gente vai fazer esse trabalho, você já falou que vai fazer esse trabalho, você vai ver, vai notar algumas falhas. Uma cooperativa, né, unindo todos esses artesãos de lá daquela cidade, é imprescindível, tem que ter. Eles não podem estar vendo um inimigo do outro, e sim unindo. E não vamos longe, aqui em Taubaté mesmo, a gente está participando de um grupo que são de lojistas para o Natal de 2015. E só nas primeiras reuniões a gente já viu que dá para dar 4 carros no final do ano. Quer dizer, que é a união que a gente vai fazer. Não é depender de outros, da prefeitura. A prefeitura tem, a sua parte tem, de mobilidade, saúde, segurança, ela tem que dar essa parte, porque não tem como a gente trabalhar. Mas o restante é a população que tem que fazer. Então, essa parte aí que eu vou dizer para você. Outra coisa que a gente sabe que no Areias é difícil, e aquelas cidades, é restaurante noturno, né? É difícil você ter um restaurante lá. Uma pizzaria é a coisa mais difícil que tem. No fim, aqui em Taubaté, e eu vou citar aqui porque eu estou aqui, Taubaté tem um monte de pizzaria, lá não tem nenhuma. E aí, como é que fica, né? Então, a gente fica penando aqui, mas eu várias vezes quis investir para lá nesses termos. Quer dizer, vamos pegar o que não tem restaurante lá, então, poxa. E pizzaria, você vê, o que tem de lenha lá, não essa, mas da própria fibra, manuseio sustentável. Isso tem lá. Então, é fácil da gente estar trabalhando. As fazendas lá, Bananal, que está ali perto, tudo ali perto tem bastante fazendas isso daí. Então, é muito fácil, muito barato. A mão de obra é barata lá, não é igual aqui. Dá para fazer um preço, talvez a mesma coisa que aqui, porque você vai pegar um turista, mas, em compensação, o seu lucro muito maior dentro do contexto. Eu acho fundamental isso, essa visão, essa abertura que você está dando, né, para mostrar isso para quem quer investir. Além do povo que passa, além das pessoas que passam, porque, às vezes, e a questão de momento, você está passando numa estrada rural, indo para alguma coisa, de repente vem aquela, parece uma procissão de gente, indo para Aparecida e passando por aquele caminho. E aí você começa a perguntar, e cada um vendo de um lado, cada um participando de uma outra coisa, cada um são grandes empreendedores nas cidades deles, enfim, é gente que vem para a Cidade da Fé, que é a nossa Aparecida. Lá você tem também a Igreja da Santa Cabeça, que é perto, é Cachoeira, mas é perto ali. Fiquei sabendo que vai ser Rota da Fé. Então, e lá tem tudo para ser mesmo. Nós não estamos criando o Convento Birô lá das Cidades da Fé, que é desde aqui de Roseira até Cachoeira Paulista. Essas cidades todas vão entrar no roteiro da Fé, que são mesmo. Agora, é importante frisar ao telespectador que a igreja da Santa Cabeça, quando se fala em Cachoeira Paulista, abre aspas, ela está dentro de Silveira, ela não está em Silveira, ela está dentro de Cachoeira Paulista, ligado a Silveiras. Então é muito bom que as pessoas consigam distinguir as cidades e os seus pontos turísticos, seja ele religioso, cultural e regional. Zezão, esse primeiro programa, que vai ser um programa, além do programa de TV,
nós vamos dar sequência na revista, que vai ser um boom. Nós vamos tentar completar essas 39 cidades de uma maneira legal, positiva, e vamos ver se os municípios entendem o nosso papel. Não tem como não entender. Se o município não entender, o Estado vai entender, tá certo? Porque isso daí é o que a gente estava precisando para dar um up em relação ao nosso turismo. A gente precisa ter catálogo. A gente vai para essas feiras de turismo e não existe nada. Você está sendo um instrumento agregador, aquele instrumento que vai levar para frente. A região metropolitana, a RM, deveria estar trazendo você, para você estar fazendo esse trabalho, e eu não estou falando aqui porque é você, mas você é o primeiro que eu estou vendo assim, que quer fazer um trabalho de cidade por cidade e veio até mim. Então, eu tenho mais que elogiar esse trabalho seu e dizer que você está no caminho certo, é isso mesmo, e você vai ver que os frutos virão, e virão não só para você, mas para toda a região, que eu acho que é isso que é o mais importante, é a gente pensar como região, não pensar no próprio umbigo. Mas aí, é isso aí, a gente tem que pensar na famosa mão dupla, né? Eu te dou, você me retorna, e esse é o trabalho da gente. A gente tem que apoiar, mostrar, direcionar e depois ter o retorno, seja ele empresarial, seja ele profissionalmente, enfim. Mas esse é o trabalho que a gente está começando a fazer a partir desta edição, tanto para a TV como para a revista. E vamos lá, a próxima, a gente provavelmente estamos indo para outra cidade, vamos divulgar porque ainda não é certo, mas nos aguarde aí e curta o nosso trabalho. Muito obrigado. E você também, muito obrigado. Obrigado a vocês que tiveram a paciência aí de escutar. A gente não é sabedor de nada, a gente só vê o que está precisando e tenta informar, né, José? A gente não quer nada. Nós temos hotel e a gente precisa que isso desenvolva. E para desenvolver, tem que desenvolver num todo, não dá para desenvolver só a cidade. Então, é isso que eu penso. Agradeço a você também aí pela oportunidade. E é isso aí, ficamos por aqui e até uma próxima oportunidade. Estamos na fazenda Ronco d'Água, onde está sendo realizada a cultura de oliveiras. E quem vai falar com a gente é um dos sócios proprietários, que é o Aníbal Abdala Cury. Tudo bem? Tudo bem, como é que você está, Zé Carlos? Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Nós vamos abusar da bondade dele e saber exatamente esse processo de cultivo das oliveiras. Bom, primeiramente, quantos tipos você cultiva? Bom, nós cultivamos algumas variedades que são adaptadas aqui ao clima e solo brasileiro, né? Através de uma pesquisa realizada por um órgão do governo de Minas, a Fazenda Experimental EPAMIG. Nós temos aqui a arbequina, a grápulo, que são as variedades das quais nós estamos colhendo olivas hoje e produzindo azeite. E temos também plantadas que nos darão frutos aí, imagino que dentro de um ano e meio aproximadamente, de 1 ano a 2 anos aproximadamente, a variedade Coroneik e uma outra variedade arbosana. São também variedades muito cultivadas no mundo, cada uma com uma característica de sabor de azeite, né? Importante para a gente compor aí um leque de produtos que atenda a todas as necessidades do mundo gourmet, né? Bom, o que a gente precisa saber dele também? Como é feito o preparo para o plantio das oliveiras? Bom, a oliveira é uma planta original da Ásia Menor ali, da região
aquela região próxima ao Iraque, e é uma cultura que se estendeu pelo Mediterrâneo. As características de solo da região são muito diferentes do Brasil, né? Para a gente cultivar oliveira aqui, a gente tem que fazer toda uma adaptação de solo, com fertilizantes e, enfim, insumos agrícolas que corrigem o solo, permitindo que a planta consiga se desenvolver e frutificar, né? Nós já percebemos que o crescimento da planta aqui é muito bom. O desafio realmente é manter ela muito bem ambientada para que ela frutifique, né? Então, para a gente plantar, para a gente desenvolver esse projeto, a gente precisa ter a muda, né? Nós precisamos abrir e preparar as covas, preparando esse solo com os produtos corretos, né? A planta cresce aí de uma maneira muito positiva, muito favorável, e durante esse processo a gente vai fazendo as podas necessárias, a gente vai dando o formato correto à planta para que ela possa ter uma área de insolação grande, né? A maior área de insolação possível. Isso vai permitir uma planta mais saudável, com mais galhos, com um acesso mais fácil até o fruto quando ela frutificar, né? Para que a colheita possa ser realizada com mais facilidade e também para que dê frutos com mais abundância, né? Agora, outro detalhe importante que a gente precisa saber, você telespectador também, como é que funciona o processo da colheita até o final da extração do azeite extra virgem? A colheita, ela é um fator determinante na qualidade do azeite, né? Existem vários métodos de se colher azeitona e na Europa, que é onde mais se produz azeitona, aliás, na Espanha, que é o maior produtor de azeitona do mundo, existem os cultivos intensivos. Aqui mesmo no Chile existem os cultivos intensivos, onde máquinas como aquelas colhedoras de café abraçam a planta e tiram todas as azeitonas da planta, né? O nosso processo é um processo diferente. O nosso processo é um processo que visa o máximo de qualidade. É uma colheita manual, seletiva já a partir do próprio ato de retirar o fruto da árvore, né? Nós escolhemos os frutos que estão no ponto enfim, adequados para o processamento naquele momento. É importante não machucar esses frutos, porque a azeitona é um fruto que, a partir do momento que se retira ela da árvore, ela começa um processo de oxidação, né? Um processo de deterioração. Então, quanto mais rápido e quanto mais saudável estiver essa azeitona, desde o processo de colheita até o processo de moagem dela para extração do óleo de oliva, é muito mais importante para que se tenha um grande produto no final, um azeite de oliva. Então, a colheita é manual, as caixas que nós usamos são caixas com um perfil baixo, para que não haja um grande acúmulo de azeitonas. O acúmulo da fruta também, numa caixa mais funda, machuca e provoca um aquecimento no centro da caixa, o que também favorece a oxidação. Então nós tomamos todos os cuidados para colher, preservar esse fruto ao máximo e no mesmo dia processá-los. A nossa oliva colhida, ela no mesmo dia se torna azeite de oliva. Bom, a gente está se inteirando a respeito de cultivo de olivas. Quais são os cuidados após a colheita com relação à árvore? Aí você deve ter um processo, porque elas são numeradas, que eu vi, né? Isso. Bom, esse é um processo contínuo, né? A oliveira, a safra dela é anual, né? Uma vez por ano ela dá frutos, e depois da frutificação existe todo um cuidado com a planta para que ela possa produzir de novo no ano seguinte. Uma característica das oliveiras é produzir bem um ano e produzir uma quantidade menor no ano seguinte, que é o período de recuperação da planta.
Aqui no Brasil nós ainda estamos aprendendo sobre esse comportamento da planta, né? Nós percebemos que as plantas frutificam cedo aqui, com 2 anos e meio, 3 anos elas estão frutificando, em quantidade pequena, evidentemente, né? Não seria uma safra comercial. O tempo de maturidade dela na literatura internacional trata em torno de 8 anos para uma árvore atingir o estágio de produção. As nossas primeiras árvores estão com 8 anos, mas as árvores que mais produzem hoje, elas têm na faixa de 6 anos, de 6 a 7 anos de idade. Mas para que a gente consiga ter um ciclo de produção constante, ou seja, todo ano ter produção, mesmo que com uma pequena oscilação de quantidade, a gente precisa dar força de novo a essa árvore para que ela possa produzir frutos. Nisso entra uma adubação, entra o controle de pragas e a poda, né? Que é muito importante para que ela concentre a energia nos galhos que vão produzir azeitona mesmo. Bom, eu acho que nós podemos depois acompanhar o processo para ver como é que ela chega aqui na casa. Como é que você chama esse espaço? Casa aqui? do Azeite. Casa do Azeite, olha. E aqui chega o produto, ele é selecionado, lavado, secado e depois vai para a moagem. Exatamente. E em seguida, depois a gente vai ver como é que funciona. Mas enfim, aqui está o Olivais da Bocaina, que ela está situada na fazenda Ronco d'Água, município de Silveiras. Aqui sai o melhor azeite de oliva extra virgem. E você que está curioso, fica aí, nós vamos ver o final da história. Bem, amigos, estamos na Fazenda Ronco d'Água, Silveiras, São Paulo. Estamos exatamente numa plantação de oliveiras, e que hoje está sendo feita a colheita. E quem vai falar um pouco a respeito do processo da colheita, como é feita, é o nosso amigo Valdir. Tudo bem, Valdir? Tudo bom, e você, Sr. José Carlos? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Como é que funciona esse processo? Então, esse processo é tudo que a gente faz aqui, o sistema de colheita artesanal, né? E tudo isso é para que a gente tenha um azeite de ponta, um azeite de primeira, né? Então, a gente usa o sistema de catar as azeitonas colocando na sacola, né? Que é derriçar ela, entendeu? A gente derriça ela puxando e colocando na sacola. Porque tudo que se faz para melhorar o azeite, nós estamos fazendo, né? Depois de colhida, qual é o procedimento até chegar no azeite? Procedimento, agora ela vai para a casa do azeite, né? E lá vai ser feita uma seleção, tirar as folhas, alguma azeitona que esteja danificada. E aí passa por um processo de lavagem, espera enxugar um pouco, aí vai para a máquina de moagem. Agora, para cada pé de oliveira, isso é uma curiosidade para você também, para mim principalmente, você colhe quantos quilos? Em média? Em média, esse ano, acho que eu não vou exagerar, né? Em média, a gente vai colher aí em torno de 8 a 10 quilos por pé. Nós já teve pé aqui que deu 21 quilos. Quer dizer, um recorde. Um recorde. Agora, o que é importante a gente saber? Para cada 250 ml, você utiliza quantas azeitonas, em média? Então, a gente tem a média do litro, né? Que é 1000 ml, não é isso? Então, nós usamos 7 quilos para 1 litro de azeite. Rendimento. Bom, isso é importante você saber, que você que gosta do azeite, para 1 litro, que é 1000 ml, você vai consumir 7 quilos de azeitona. 7 quilos de azeitona. Olha só o trabalho que dá para que você tenha um azeite de ponta extra virgem.
Vou perguntar ao Valdir o seguinte: o que me chamou a atenção é que todas, ou praticamente todas, estão cobertas. O porquê disso? Então, essa cobertura com tela é que, na verdade, ela protege da chuva de granizo, né? Que a chuva de granizo, ela machuca a fruta, danifica, isso pode dar problema no teor do azeite, né? Então, por isso que a gente faz essa cobertura todo ano. A gente faz isso daí protegendo o fruto da chuva de granizo. Agora, eu percebi aqui na plantação que cada árvore tem uma numeração. Qual é o sentido? O sentido da numeração, Zé Carlos, é fazer um acompanhamento, né? Então, essa árvore, por exemplo, que está numerada, a gente vai depois pesar, né, a produção dela e vai ser anotado para o ano que vem a gente fazer uma comparação. Até eu queria deixar aqui as pessoas que têm interesse em fazer cultivo de oliveira. Hoje nós damos assistência técnica, né? A gente tem a muda também para vender, né? E a gente, nesse momento, está convidando as pessoas que querem vir aqui conhecer, bater um papo com a gente, entendeu? Experimentar o nosso azeite, que esteja à vontade. Bom, Valdir, aproveitando a oportunidade que nós estamos nessa belíssima plantação de oliveiras, a gente percebeu que parece que existem 2 tipos de azeitonas. Você pode explicar? Sim, existem 2 tipos. Essa, por exemplo, que nós estávamos mostrando a colheita dela agora é chamada arbequina, né? E tem a outra que é a grápula, aqui. E qual é a diferença de uma azeitona para a outra? Então, a grápula ela é uma azeitona mais graúda, né? É própria para mesa, né? Para fazer conserva. É uma azeitona para mesa. Mas ela também dá um belíssimo azeite. Inclusive um azeite mais picante, mais... A arbequina já é um azeite mais suave, né? O que dá para entender é que vocês, quando forem produzir o azeite extra virgem, você tem os 2 tipos. Isso. E pode também juntar os 2 tipos numa garrafa só. Pode também juntar os 2 tipos numa garrafa só. E que fica ótimo. Fica ótimo, fica uma delícia. E é isso aí, a gente vai provar também. Esse pé de oliveira aqui, a espécie dele chama-se ascolano, né? Até ela é a experiência de um trabalho que nós estamos fazendo, que as primeiras árvores que a gente plantou, como eu já disse que a gente está aprendendo, a gente perdeu com isso, né? Nós plantamos ela em lugar de várzea, lugar úmido, e ela não se dá bem em lugar úmido. Então eu tirei ela de lá e trouxe para cá, né? E como vocês podem ver, já tem fruto vingando nela aqui, né? As outras espécies que não foi falado aqui ainda, é uma outra espécie chamada coroneique, né? Que é uma árvore muito interessante, principalmente na polinização das outras árvores. Mas essa aí também vai entrar em fase de produção? Também vai entrar em fase de produção, que agora nós trouxemos ela para uma região mais alta, né, numa altitude que ela necessita e lugar arejado. Bom, você já percebeu que aqui na Fazenda Ronco d'Água, em Silveiras, eles estão nesse manuseio de 4 tipos de oliveiras. Eu acho que isso aí só tem benefício a você que gosta do bom azeite. Fique com a gente aí.
Bem, amigos, nós estamos na sala de processamento do azeite, exatamente num lugar especial, onde o Aníbal vai falar exatamente como é que se processa até chegar no litro, que é o líquido precioso. Vamos lá então, Aníbal? Vamos lá, Zé Carlos. A azeitona é colocada nessa cuba. Dessa cuba, ela é moída nessa parte do equipamento, né? A partir dessa moagem, a gente consegue a massa. É uma massa feita da polpa e do caroço da azeitona batido, moído, né? Após a moagem e após a chegada dessa massa nesse compartimento, a massa é batida durante 40 minutos, de 40 minutos a 1 hora, até as células se romperem e liberarem o óleo, né? Quando a massa está no ponto, ou seja, com o máximo de óleo liberado já, essa massa é transferida para um outro compartimento dentro desse equipamento, que é a centrífuga horizontal, que vai fazer a separação da parte sólida, da água e do óleo, né? O óleo fica na parte interna do cilindro da centrífuga. E ele é extraído por um parafuso que penetra nesse azeite e aí ele sai da máquina pelo cano do azeite ali, é coletado e do balde a gente leva para o tanque de decantação. E como é feita a decantação? O azeite ele tem uma primeira decantação que vai de 1 a 3 dias, onde existe uma outra separação de água, uma água residual que fica integrada ao óleo, né? Essa água ela se separa e por gravidade ela desce para o fundo do tambor do tanque de decantação. Nós separamos essa água através de uma torneira específica para isso e aí ele é filtrado. A partir daí ele pode ser engarrafado imediatamente ou voltar para esse tambor que além de ter essa função de decantação, ele tem também a função de proteger o azeite da oxidação devido a uma tampa pneumática que fica em contato com o produto, impedindo o contato com o ar. Bom, é isso aí, ó. Vocês estiveram com a gente aqui, vendo como é que se processa o azeite extra virgem. E eu tenho que agradecer a Aníbal pela atenção, pelo carinho, pela reciprocidade. E viramos amigos. Eu acho que isso é muito importante no nosso meio empresarial. Vamos tomar ou comer muito azeite juntos, né? E estão todos convidados aí a participar desse nosso empreendimento Olivais da Bocaina. Saibam que qualidade aqui para nós é tudo e vamos ter muito prazer em recebê-los aqui. Aproveitar a oportunidade. Você pode passar os contatos, site, telefone, endereço, para que as pessoas saibam como chegar. Hoje nós não temos site ainda, né? Vamos providenciar. Vamos providenciar. Podemos dizer que estamos no primeiro momento de produção de azeite e a partir daí tudo vai acontecer. Mas o Olivais da Bocaina fica no município de Silveiras, na fazenda Ronco d'Água e Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Silveiras, exatamente. E é isso aí, a gente se despede com felicidade, porque para a gente e para você é uma novidade e é uma curiosidade. Venha conhecer.
Patrocínio: Cesta Básica Peloja.